Com o coração na mão e muita emoção, o Vasco da Gama garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2025. Mas olha, se dependesse só das defesas do goleiro Léo Jardim, a noite em São Januário teria sido muito mais tranquila. O problema é que, além da tensão do jogo contra o Operário de Ponta Grossa, ainda teve confusão em campo, provocação para a torcida e uma baita falta de respeito com o técnico Fernando Diniz. E o nome do causador, Léo, Pelé, ops, quer dizer Léo Augusto. Que papelão! Durante a partida, esse jogador conseguiu fazer o que ninguém esperava, desrespeitou o comandante, bateu boca no meio do jogo e ainda debochou da torcida cruzmaltina. E aí fica o alerta para a diretoria se ninguém tomar providência. Urgente esse tipo de comportamento, vai virar rotina. Hoje é o Léo Augusto, amanhã pode ser qualquer outro, e quando a diretoria piscar, o vestiário virou bagunça. Não é de hoje que o nome de Léo Augusto gera polêmica. Recentemente, o volante Souza, que deixou o Vasco há pouco tempo, deu entrevista e foi direto ao ponto. Disse que o Léo é sim talentoso, forte fisicamente, mas tem problema sério fora das quatro linhas. E usou uma expressão que resume bem o sentimento: é meio tantã da cabeça. Forte, né? Mas é exatamente o que está se vendo dentro de campo. Agora, voltando para a bola rolando, o Vasco empatou em 1-1 com o Operário diante de mais de 17 mil torcedores. Foi um jogo duro, disputado, onde o Vasco teve mais posse de bola, chegou mais vezes ao ataque, mas viu o adversário também criar perigo. O time do Operário, aliás, surpreendeu pela organização. Não à toa vai dar muito trabalho na Série B. Mas o que vale mesmo é que o gigante da colina passou de fase, o herói claro que foi ele, Léo Jardim, pegou 3 pênaltis na disputa que terminou 7-6 para o Vasco e já tinha salvado o time durante o tempo normal com defesas espetaculares. O goleiro brilhou e garantiu não só a vaga, mas também mais de 2 milhões de reais para os cofres do clube. E olha, se depender dessa atuação, já pode deixar a taça de melhor goleiro do Brasil do lado dele. Léo Jardim foi absoluto. Foram 3 defesas sensacionais nas penalidades, 75% das bolas defendidas no tempo normal e até passe refinado ele deu. Teve uma bola açucarada pro Piton que, olha, se fosse jogador de linha, a torcida já estava pedindo convocação. E falando em convocação, o próprio técnico Fernando Diniz deixou no ar que Léo Jardim tem perfil para chegar na seleção brasileira. Pela idade, pela regularidade, por tudo que ele vem apresentando no Vasco. E quem duvida, agora se por um, lá do Léo Jardim merece todas as palmas, por outro, o clima esquentou de vez com Léo Augusto. Durante o jogo, o Diniz tentava orientar o jogador, pedia para ele abrir pela esquerda para ajudar a criar espaço. E o que ele fazia? Fechava pelo meio, bagunçava da estratégia e ainda retrucava o técnico? E não pra por aí. Quando a torcida começou a vaiar, ele ainda teve o desplante de provocar os vascaínos com um gesto do tipo: quero ver falar agora! A cena foi pesada. Quem estava em São Januário viu. O Diniz, visivelmente irritado, ainda tentou relevar na coletiva, disse que precisava conversar com o jogador que não entendeu bem o gesto, mas, sinceramente, quem viu sabe que foi desrespeito puro. E como se não bastasse isso, Léo Augusto ainda mostrou dentro de campo que está totalmente fora de sintonia. Tecnicamente ele até tem habilidade, consegue um drible ou outro, tem força, mas taticamente é perdido. Não recompõe, não marca, não sabe fechar linha, não entende o posicionamento defensivo. Quando entrou no jogo, deixou um buraco na esquerda, que o Nuno Moreira, já exausto, ainda conseguia cobrir melhor do que ele. É o típico jogador que, se não se ajustar com um técnico como Fernando Diniz, que é conhecido por recuperar jogadores e potencializar o elenco, não vai se ajustar com mais ninguém. Léo Augusto precisa entender que futebol de alto nível exige entrega, disciplina e leitura de jogo. Só talento não basta. E a coisa vai além. O Souza, na entrevista ao BarbaCast, fez um alerta que precisa ser levado a sério. Os clubes brasileiros precisam estudar o atleta por completo antes de contratá-lo. Não é só ver se joga bem, tem que entender o comportamento, o histórico, o perfil fora de campo. E o Souza foi direto. O Léo é doido, é doidinho mesmo, mas tem muita força e qualidade. Disse ainda que falta responsabilidade, que é preciso acompanhamento psicológico e que o clube precisa colocar o jogador na boa, porque senão vira dor de cabeça. E aí entra outro ponto importante. Léo Augusto veio do futebol turco,
onde jogava com liberdade, sem tanta cobrança, em um time que não tinha pressão de torcida, nem a competitividade do futebol brasileiro. Aqui a história é outra. Aqui a torcida cobra, o jogo é pegado, o erro tem peso. E se o jogador não tiver maturidade para lidar com isso, não aguenta. Enquanto isso, o restante do elenco vibrou muito com a classificação. A energia no gramado, de São Januário após a vitória nos pênaltis, foi de alívio de raça de pertencimento. Jogadores gritando que o clube merece, que a torcida merece, que o grupo deu tudo em campo. E deram mesmo. A prova disso foi o próprio Fernando Diniz destacando o trabalho coletivo, o empenho, o sacrifício físico e, claro, a importância de recuperar os atletas para o próximo desafio. E o próximo desafio já está aí, sábado tem clássico. Contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Jogo duro, rivalidade em alta e pro Diniz reencontro especial. Ele mesmo disse que será um prazer enfrentar o ex-clube, mas deixou claro agora é Vasco 100%. E que vai trabalhar esses dias para ter o time inteiro em boas condições físicas e mentais para o duelo. Mas antes de virar a chave completamente para o clássico de sábado, é preciso lidar com esse problema interno chamado Léo Augusto. O Vasco tem um elenco comprometido, um técnico que busca soluções e não pode permitir que um jogador coloque tudo isso em risco com atitudes irresponsáveis. A diretoria precisa agir com firmeza, proteger o vestiário e, se necessário, afastar quem atrapalha. E voltando ao Léo Jardim, depois de uma atuação histórica, o assunto renovação volta com força. O goleiro recusou 3 propostas do Vasco e fez uma contraproposta salarial. No início, isso gerou críticas, mas depois da atuação contra o Operário, quem vai ter coragem de reclamar? Ele vale cada centavo. O Vasco precisa fazer de tudo para manter esse cara. Se perder de graça no final do ano, vai ser um erro imperdoável. E com isso a torcida respira aliviada, mas já sabe que o campeonato não para. É clássico no fim de semana e mais emoção pela frente. O Vasco passou, mas passou no sufoco. E agora é corrigir os erros, blindar o elenco e seguir em frente porque a temporada promete e o torcedor quer muito mais. Só que para essa temporada, do Vasco realmente engrenar, tem coisa que precisa mudar urgente, principalmente fora das 4 linhas. Porque não adianta ter um goleiro como o Léo Jardim pegando tudo, um técnico como o Fernando Diniz, tentando colocar ordem na casa e implantar uma filosofia de jogo moderna, se dentro do elenco existem jogadores que parecem viver em outro planeta, sem a menor noção do peso que é vestir a camisa do Vasco da Gama. E aí a gente volta a falar do nome que virou polêmica do dia Léo Augusto. A verdade, torcedor, é que o Vasco contratou um problema ambulante. Desde a chegada do Léo, Augusto, os sinais já estavam no ar. Ficou fora de listas de relacionados, sumia dos treinos, voltava, aparecia meio perdido. E agora, quando teve a chance de jogar uma partida decisiva, ao invés de mostrar que merece estar ali, fez o contrário. Se irritou com o treinador, se virou contra a torcida e ainda quis fazer cena? Cara, é inacreditável o nível de falta de comprometimento. Num jogo de mata-mata com tudo em jogo, o sujeito resolve discutir orientação tática e ainda debochar da galera que tava ali cantando, empurrando, acreditando? Não dá. E o mais preocupante é que esse tipo de comportamento não é novidade. O Souza, que jogou com ele, deixou claro, ele tem potencial, tem força, mas a cabeça é completamente fora de sintonia. Um jogador que não consegue interpretar o momento da partida, que quer dar letra quando o time tá perdendo, que não sabe o que é recompor, marcar ou se posicionar corretamente. É um atleta que, do ponto de vista tático, parece não entender o básico. E aí você pensa, se nem com o Fernando Diniz o cara consegue render com quem vai render? O Diniz é reconhecido no futebol brasileiro por tirar leite de pedra? Ele recupera, jogador desacreditado transforma elenco limitado em equipe competitiva, dá padrão tático, organiza. O que ele fez no Fluminense, no São Paulo e agora tenta fazer no Vasco é de se respeitar. E mesmo com essa habilidade toda de trabalhar a parte técnica e emocional dos jogadores, ele não consegue fazer o Léo Augusto funcionar. Isso deveria ser o alerta final para a diretoria. E a postura do técnico até foi profissional. Na coletiva tentou amenizar, disse que nem viu o gesto direito, que queria acalmar o jogador. Mas a verdade é que a paciência tem limite. Um elenco precisa de harmonia, de confiança. E quando um começa a tumultuar, o efeito cascata é inevitável.
É só lembrar de outros clubes que se perderam por falta de pulso firme com atletas problemáticos? O vestiário é sagrado. Se o comandante perde o respeito ali dentro, acabou. Então a hora de agir é agora. Agora, falando do lado positivo, da noite em São Januário, o Léo Jardim foi gigante. A cada jogo ele mostra mais maturidade, mais segurança. E agora também começa a evoluir com os pés, que era o calcanhar de Aquiles dele. As saídas de bola que antes geravam calafrio no torcedor, agora começam a fluir. E isso é reflexo direto do trabalho com o Diniz, que exige goleiro participativo que saiba jogar. O Léo tá entendendo esse papel. A bola enfiada pro Piton foi uma pintura. Se fosse um meia fazendo aquele passe, estaria viralizando até agora. A torcida percebe isso. O Caldeirão explodiu a cada defesa, a cada pênalti defendido. E no final da disputa, quando a classificação veio, foi como se o peso saísse das costas de todo mundo. A festa foi merecida. O grupo se abraçou, gritou, comemorou como tem que ser. Porque ali foi na raça. Teve dificuldade, teve erro, mas teve superação. E é disso que o torcedor gosta. Pode perder, pode empatar, mas tem que lutar até o fim. E foi isso que o Vasco fez. Com a vaga garantida, o clube também garante uma grana importante. Mais de 2 milhões de reais entrando nos cofres. Dinheiro que pode ajudar, inclusive, na negociação com o próprio Léo Jardim. E é aí que entra uma nova discussão. Renovar com esse cara tem que ser prioridade? Já teve proposta, já teve contraproposta, e agora o Vasco precisa mostrar que sabe valorizar quem faz diferença. Porque se perder o Léo no final do ano, ainda mais de graça, vai ser um erro de proporções gigantescas. É preciso reconhecer que ele vem crescendo. Quando chegou era um goleiro com potencial, mas irregular. Hoje é o pilar do sistema defensivo. Tem leitura de jogo, reflexo, comando de área. E agora, com a confiança nas alturas, vai ser ainda mais importante nesse Brasileirão. Contra times mais qualificados, o goleiro que segura a pressão faz toda a diferença. E o Vasco precisa dele inteiro motivado e com futuro garantido no clube. Agora o foco vira para o clássico de sábado. Jogo duríssimo contra o Fluminense, reencontro cheio de simbolismo para o Diniz, que saiu do tricolor carioca e agora comanda o maior rival. E ele mesmo já falou, agora é Vasco total. O objetivo é recuperar o elenco fisicamente, ajustar os erros e chegar forte para brigar por mais 3 pontos. Porque o Brasileirão não perdoa vacilo. Pontuar contra rivais diretos, somar pontos em casa e tentar surpreender fora é a receita para se manter competitivo. A expectativa da torcida é que o time entre ligado desde o começo. Contra o Operário, o Vasco teve momentos de controle, mas também permitiu muitos espaços. Isso contra o Fluminense pode ser fatal, vai exigir atenção total. E se o Diniz mantiver o esquema com volantes mais móveis e linhas compactas, o time pode sim se impor. A base está formada, falta agora consolidar. E é por isso que episódios como o do Léo Augusto não podem se repetir. O Vasco não tem mais tempo a perder com um jogador que não respeita a instituição. O time precisa de todos na mesma sintonia. Quem não quiser correr junto que abra espaço, a torcida não aguenta mais novela. Quer um time com cara de Vasco raçudo intenso que honra a camisa? Aquele Vasco que dá orgulho de ver em campo? O clima no vestiário precisa ser blindado. É a hora da diretoria agir com firmeza, dar respaldo ao técnico, proteger o ambiente interno. E se for preciso afastar o Léo Augusto, que afaste. Melhor perder um jogador do que o respeito do elenco inteiro. Porque time vencedor não se constrói só com bola no pé. Se constrói com comprometimento, foco e respeito pela hierarquia. E enquanto o futuro do Léo Augusto ainda é uma incógnita, o do Léo Jardim precisa ser uma certeza. O torcedor quer saber, ele vai ficar, vai renovar. O Vasco vai fazer o esforço necessário, porque goleiro como ele não se encontra fácil. Não dá pra deixar pra última hora. Já vimos esse filme antes. O clube perde, o jogador vai embora e fica aquele gosto amargo de oportunidade desperdiçada. Então que esse sufoco sirva de lição. O Vasco passou de fase sim, mas precisa passar também para uma nova mentalidade. Um novo padrão de cobrança interna de valorização de quem realmente veste a camisa com responsabilidade. Que o susto contra o Operário sirva para ajustar as falhas, corrigir o que for preciso e seguir firme. Porque a temporada ainda promete muito e o torcedor, esse sim, merece um Vasco à altura da sua paixão. Antes de continuarmos, já te convidamos
para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol sempre foi fértil em rumores, especulações e possíveis negociações que agitam torcedores e profissionais do esporte. Recentemente, um boato envolvendo um dos nomes mais emblemáticos do futebol mundial voltou a ganhar força nos bastidores. Ángel Di Maria, o talentoso meio-campista argentino, teria manifestado interesse em atuar no Vasco da Gama, clube tradicional do futebol brasileiro. A possibilidade, ainda não confirmada oficialmente, já provoca um rebuliço entre os fãs vascaínos e desperta curiosidade sobre os impactos que a chegada de um jogador desse calibre poderia causar no cenário nacional. Di Maria, conhecido por sua técnica refinada, velocidade e visão de jogo, construiu uma carreira brilhante em grandes clubes europeus, como Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester United. Seu currículo inclui títulos importantes e participações marcantes em Copas do Mundo e Copas América pela seleção argentina. A simples possibilidade de que ele possa vestir a camisa do Vasco, uma equipe que busca retomar seu protagonismo no futebol brasileiro, alimenta um sonho para muitos torcedores que acompanham o clube de perto. A especulação ganhou força após declarações vagas do próprio jogador em entrevistas recentes, onde não descartou atuar em outras ligas fora da Europa. O Vasco, que enfrenta desafios financeiros e administrativos, poderia se beneficiar enormemente da experiência e do prestígio de Di Maria, tanto dentro quanto fora de campo. A presença de um atleta desse porte tem o potencial de elevar o nível técnico do elenco, atrair patrocinadores e até mesmo aumentar a exposição internacional do clube. No entanto, é importante lembrar que rumores no futebol são comuns e a concretização de uma transferência envolve uma série de fatores complexos como negociação salarial, acordos entre clubes, vontade do jogador e adequação ao projeto esportivo. O Vasco, apesar de sua história rica e torcida apaixonada, ainda precisa demonstrar estrutura e capacidade para suportar um investimento desse tamanho, o que torna a transação ainda mais desafiadora. Além disso, o mercado de transferências no futebol brasileiro é conhecido por ser bastante dinâmico e imprevisível, com inúmeras negociações acontecendo ao mesmo tempo. A chegada de um jogador como Di Maria poderia não só transformar a equipe em campo, mas também impactar o campeonato nacional, trazendo mais visibilidade e competitividade. Para o próprio jogador, atuar no Brasil significaria um novo desafio, em uma liga que mistura tradição e paixão, onde a pressão e o amor pela camisa são intensos. Enquanto o Vasco não se pronuncia oficialmente, a torcida já começa a sonhar com a possibilidade de ver um dos maiores nomes do futebol mundial defendendo as cores cruz-maltinas. Mesmo que o rumor não se concretize, a mera menção do nome de Di Maria ao clube carioca reacende o debate sobre o que é possível em termos de contratações e projetos no futebol brasileiro atual. Seja para uma negociação real ou apenas uma especulação, a movimentação reforça o quanto o esporte é capaz de gerar expectativas e mexer com a emoção dos fãs. Por fim, o que fica claro é que o Vasco da Gama, seja com Di Maria ou não, precisa continuar buscando soluções para se fortalecer dentro e fora das quatro linhas. A possibilidade de contar com um jogador dessa magnitude representa um passo significativo na caminhada de reconstrução e crescimento do clube. Resta aguardar os próximos capítulos dessa história, que mesmo sendo um rumor, já mobiliza uma torcida ávida por grandes feitos e momentos inesquecíveis no futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.